Então, pessoal, esse aqui foi o livro que mais me ajudou e eu vou explicar para vocês por quê. Vocês não vão precisar realmente ler ele, por mais que eu recomende que ele é um livro muito bom, né, e muito falado. Vocês provavelmente já devem ter escutado sobre ele. Vocês não vão precisar ler ele para poder realmente sair com um plano prático hoje, para sair desse CLT ou para conseguir trazer um resultado de juros compostos aí na vida de vocês. E vocês vão entender por quê. Imagina que isso aqui é a vida de vocês, tá? Em um ano. Como que eu fiz para sair do CLT? Baseado nessa primeira premissa que o livro traz de ser melhor 1% das vezes. Simples, simples. Eu peguei e comecei a estudar de forma autodidata, né? Eu já trouxe isso aqui em vários outros vídeos, mas eu vou falar isso aqui de novo porque isso aqui é muito importante na minha vida. O que é estudar de forma autodidata? Eu estudava sozinho, de uma maneira mais livre do que eu realmente precisava. Então, o livro, ele também foi uma dessas coisas que eu consegui estudar de forma livre, de forma autodidata. E aí, conforme o tempo foi passando, o meu conhecimento foi aumentando e foi impossível com que pessoas não paguem por esse conhecimento. Assim como vocês estão trocando o tempo de vocês para assistir uma aula minha de como que eu saio do CLT, outras pessoas também pagam para me passar uma visão de como que elas criam hábitos, como elas largam vícios, enfim. Isso aqui, vamos jogar que é uma questão de 6 meses, tá? Os juros compostos funcionam assim. Se eu tenho 1% a mais todo dia, não quer dizer que depois de 30 dias eu vou ter 30%, porque é 1% em cima de 1%, que aí vira, tipo, outra porcentagem, aí é 1% em cima daquilo. É como se fossem juros compostos de banco. Quando você deve R$ 10 e os juros é, tipo, 30%, óbvio que isso é um juros abusivo, não tem nada a ver com o banco, né? Mas é só um exemplo. Esse dinheiro ele vai gerando juros em cima de juros. Então, no final das contas, se você fica 6 meses sem pagar, é uma coisa que vira absurdamente gigante, que você não consegue mais parar, uma bola de neve. Que é, por exemplo, uma avalanche. São microfissuras na neve que vai produzindo uma avalanche conforme o tempo. Aí depois de 6 meses desce tudo e não tem como mais parar. É literalmente o que eu fiz. Eu fui estudando de forma autodidata, com audiolivros, podcasts, vídeos no YouTube, com livros propriamente ditos, né? Conforme esse aqui. Esse daqui foi um dos primeiros, porque sem hábito vai ser muito difícil você ser autodidata. E aí você vai crescendo 1%. Ó. Percebe que se a gente olhar só nesse comecinho aqui, dá a entender que a gente não está melhorando. Porque aqui ninguém quer pagar nada pelo nosso trabalho, aqui não, ninguém dá valor. Só que conforme você vai olhando, se você traçar uma linha, por exemplo, aqui, ó, olha a diferença que você está 6 meses depois, crescendo 1% ao dia. Se você olhar aqui, você vê um crescimento, mas nem tanto. Se você olhar o período inteiro, você vai ter um crescimento absurdo. Então é isso que o livro se trata. Então são micros hábitos que vão te trazer um retorno absurdamente. É como se fosse a lei de Pareto. São 20% do esforço que vai te trazer 80% do resultado. O que seria esses 20% de esforço que trariam 80% do resultado? O livro traz como hábitos angulares. Hábito angular é um hábito que quando você muda ele muda uma cadeia de hábitos sem você precisar fazer muito esforço. Como, por exemplo, se você começa a ir numa academia, você vai mudar seu físico, certo? Então você vai ter um físico melhor, você vai ter uma autoestima muito melhor, você provavelmente vai fazer mais dinheiro por conta do físico e da autoestima, né? Que as coisas se complementam. E geralmente as pessoas pagam mais para quem é mais bonito e para quem tem mais shape, para quem se cuida mais, né? Porque são pessoas que são mais positivas, por assim dizer. Uma pessoa, imagina, um cara chegando no shape e um cara todo franzino chegando. O cara só estufa o peito, ele é muito mais impositivo. A voz dele provavelmente vai ser mais grave, a postura dele é diferente. Então, só por você entrar numa academia, que é um hábito angular, você muda diversas áreas da sua vida. Assim como ser autodidata, você traz esse conhecimento, você muda várias áreas da sua vida com uma fórmula muito simples de 20% dos seus esforços trazerem 80% dos seus resultados. Isso aqui são hábitos angulares, que é o segundo passo que esse livro aqui traz, que explodiu a minha mente e falou, pô, eu em vez de eu ficar focando só na CAD, eu vou focar muito mais no conhecimento, porque é a área que eu mais gosto. Você pode trazer esses dois, trazer um terceiro hábito angular, que aí poderia, por exemplo, ser uma dieta da vida, porque aí você vai ter uma cabeça mais clara, mais limpa, mais inteligente, você vai poder ser menos emocional e mais racional. Então, tudo isso são hábitos angulares.
Como, por exemplo, eu quero fazer dinheiro. Isso aqui não é um hábito angular. Ele vai mudar muita coisa da sua vida, mas não existe uma coisa diretamente que é fazer dinheiro. Não existe. Você precisa fazer alguma coisa para trocar por dinheiro. Então, por isso que dinheiro não seria um hábito angular, por mais que mudasse bastante coisa da sua vida se você tivesse. Outra coisa que eu aprendi nesse livro foi absurdamente esclarecedor para mim, que a melhor forma de você criar novos hábitos é de forma exponencial. Por exemplo, se você não tem o hábito de ler, fica muito difícil para você ler, por exemplo, 30 páginas num dia. Concorda comigo? Então você vai começar a ler hoje, por exemplo, esse livro aqui, ó, Hábitos Atômicos. Você não vai ler 30 páginas por dia, você vai queimar largado, você vai falar, putz, tá muito difícil, eu tô com sono, enfim. A forma mais fácil de fazer isso é uma forma exponencial. Porque pensa comigo, se no dia 1 você lê uma página de livro, no dia 2 você lê 2 páginas, no dia 3 você lê 3, não fica pesado. Só que aqui, ó, só em 3 dias você já leu 6 páginas. Concorda comigo? Se você pensar aqui, por exemplo, ó, no último dia, que é um desafio, por exemplo, de 30 dias. No último dia você leu 30, no penúltimo você leu 29. Só que, se você pensar, você já leu 59 páginas de um hábito que você começou apenas com uma página. Isso aqui, gente, eu posso falar com propriedade que é mais ou menos uns 50% de qualquer livro que você for ler. Os livros geralmente têm em torno de 120 a 300 páginas. Mais do que isso, são assim, pontos fora da curva. Olha o tanto de livro aqui. Você acha que algum livro desse aqui tem mais que 500 páginas? Não tem. Então, às vezes, em 30 dias você consegue ler um livro, 2 livros, porque imagina, agora no segundo mês você começa, em vez de começar com um, começa o desafio de novo, começa o desafio com 3, e aí você duplica, 3, 6, 12, ou continua de 30, 31, 32. É exponencial, gente, é impossível isso aqui dar errado. É a mesma coisa você ir pra academia, tipo, vai lá na academia e fica 15 minutos. No segundo dia você fica 20 minutos. Olha que você vê, você tá ficando tipo 1h30 e fazendo todos os seus exercícios. Tinha uma coisa que eu aprendi, não menos importante, foi o sistema de ancoragem de hábitos. Isso aqui é mais sobre uma experiência e vivência, ele não fala diretamente nesse livro, né? Porque se você ler, você vai ver que ele não fala diretamente, mas é uma coisa que eu aprendi com o tempo, aperfeiçoando o que está dentro do livro. Por exemplo, a maioria das pessoas tem ancoragem para um mau hábito. E qual que é a diferença do mau hábito para um hábito bom? Nenhum. A diferença é só que às vezes é mais fácil você perpetuar um mau hábito por mais tempo e por isso que é mais fácil você ter um mau hábito do que um hábito saudável, porque hábitos saudáveis geralmente não são tão prazerosos. Por exemplo, o que é mais fácil? Você fumar um cigarro ou você fazer tipo 30 minutos de meditação? Obviamente vai ser fumar um cigarro. Então as pessoas criam ancoragens até para comportamentos negativos. Então, por exemplo, a maioria das pessoas tomam café e assim que acordam, tomam café, elas tendem a querer puxar um cigarro e fumar um cigarro. A maioria das pessoas que assistem futebol, elas associam isso a tomar cerveja assistindo o Corinthians, o Flamengo, o Palmeiras, enfim. E também a churrasco, a motivo de comemoração, a motivo de pessoas se juntando dentro de casa, enfim. Aí junta, por exemplo, se você pensa em futebol, você está literalmente ancorado a quarta-feira a domingo. Aí você pode pensar um pouco mais a fundo. Você está ancorado também a Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil. Então tem várias ancoragens dentro do nosso cérebro, porque a gente é ser humano e ser humano odeia gastar energia à toa. Então, se a gente odeia gastar energia à toa, a gente precisa de ancoragem para a gente associar uma coisa à outra. O lado bom disso é que você pode ancorar hábitos positivos com coisas que vão te trazer benefícios. Então fica mais fácil de você fazer uma coisa que em teoria seria mais penosa, mais chata de fazer. Por exemplo, eu quero aprender a ler livros. Eu quero desenvolver esse hábito. E eu sou uma pessoa que gosta muito de café. Você pode ancorar o seu café da manhã com ler ali 3 páginas. Se junta uma ideia minha com a outra, você vai sair daqui transformado, eu tenho certeza disso. Eu não gosto tanto de café, eu gosto mais de chá. Então, à noite, um chá para relaxar. Você coloca uma luzinha assim, ó, igual essa aqui amarela. Aí você associa esse relaxamento com ler livros. Mesmo que você fique com sono, você vai ler ali 5 páginas, fica com sono, tudo bem. Mas você está associando, você começou a ler. Entendeu? Chega uma hora que vai ser um ritual, assim como escovar o dente é um ritual, assim como tomar água às vezes é um ritual, né? A maioria das pessoas não tomam tanta água assim, mas assim como para algumas pessoas assim, ficarem sem ir para academia
É uma coisa assim, é como se elas estivessem pelado o dia inteiro. E isso é tudo por conta da ancoragem. O cérebro não consegue mais ficar sem aquilo. E isso serve tanto para o hábito bom quanto para o hábito ruim. Porque o cérebro não sabe diferenciar se é bom ou se é ruim. Ele só sabe que é um hábito. E ele só sabe que tem que continuar confirmando aquele tipo de comportamento. Então, se esse vídeo aqui ajudou você de alguma forma, se esse vídeo te deixou um pouquinho mais inteligente, se inscreve, porque esse vídeo aqui é um vídeo que me dá muito trabalho. Eu acabo ficando sem voz, porque precisa muito da minha didática, e eu literalmente trabalho a maioria das vezes com a voz, então isso é geralmente uma coisa que me traz muita dedicação. Então, se fez sentido para você alguma coisa que eu falei aqui, se você saiu transformado de alguma forma, se inscreve no canal, comenta aqui alguma coisa que você gostou aqui desse livro, gostou das ideias, ou alguma coisa que você queira adicionar ou acrescentar, mande esse vídeo para algum amigo seu. E é isso, rapaziada. Até mais.